Olá, meu nome é Fabiana, eu faço parte do grupo 8 do trabalho de conclusão de curso, juntamente com o aluno Daniel Nogueira e Tiago Araújo. Nós escolhemos um tema que é a música no aprendizado, um recurso motivacional e pedagógico para o desenvolvimento integral no ensino fundamental. Nós trabalhamos esse tema com o intuito de apresentar a música como uma motivação para que os alunos se interessem cada vez mais pelo conteúdo, pelas aulas, pela própria vivência escolar, né? E por meio das pesquisas que nós fizemos, pesquisas bibliográficas, nós encontramos informações e conceitos que embasam a diferença que o uso da música traz para o cotidiano escolar, como motivacional, como didático, como criativo. Quais foram os nossos objetivos, né? Utilizar a música em todas as suas vertentes, como um método de ensino. Demonstrar que o uso da música, que é um método afetivo, ele atrai melhor a vontade do aprendizado dos alunos. O material do método que a gente utilizou foram as pesquisas bibliográficas, né? Nós encontramos conceitos e ideias de teóricos, todos os teóricos que têm o mesmo pensamento que a gente, né? Que a música realmente ela traz os benefícios pro dia a dia do aluno, pro aprendizado, enfim. Nós vamos falar um pouquinho, né, sobre esses teóricos. O nosso colega Daniel e o nosso colega Tiago vão explanar um pouco mais os assuntos para vocês. E aí a gente tem alguns entendedores, né, entre Bear, Bernardini Passaredo, enfim, e claro, Vygotsky, que nos mostra realmente como o sujeito aprende, né? Então a gente estudou bastante isso para poder entender como que a música atinge os alunos, né? Essa melhora no aprendizado dos alunos. E apresentamos um plano de aula com a música como recurso principal, levando em conta tudo que foi pesquisado. Então, tudo que nós pesquisamos, estudamos e colocamos em prática em alguns métodos que nós vamos apresentar para vocês agora. Bom, em nossa pesquisa sobre o uso da música na educação, o Tiago, a Fabiana e eu achamos importante pesquisar o tema do desinteresse dos educandos na educação atual e o papel dos educadores e como a música pode ser utilizada. Então, nós percebemos que a motivação dos alunos, por parte dos teóricos, é consenso. Essa motivação dos educandos é um fator decisivo nos processos de ensino-aprendizagem. E que há diversas causas mesmo, talvez dezenas de causas para o desinteresse dos educandos, passando por problemas estruturais, sociais, problemas das instituições escolares, problemas familiares, problemas particulares dos alunos também. Mas de toda essa gama de dificuldades que causam desinteresse, nós percebemos o problema da desconexão. Isso é, a falta de contato de duas maneiras da educação com o educando. A falta de contato no sentido didático e no sentido de conteúdo. No sentido didático, seria o uso de recursos ultrapassados, inadequados, que não estão associados com a realidade cognitiva, emocional, afetiva das crianças, dos educandos. E também a desconexão no sentido de conteúdos distantes da realidade das crianças e dos alunos. Pensando dessa maneira, nesse sentido, nós vimos que o papel do professor vai ser decisivo para sanar ou reverter essa dificuldade causadora de tanto desinteresse. E partimos então para a nossa pesquisa, nos aprofundando um pouquinho em Vygotsky e vimos que a proposta dele de interação do educando com o meio, interação com o professor, interação com outros colegas, outras crianças, essa interação é fundamental no sentido de despertamento de interesse e torná-lo mais participativo nos processos de ensino-aprendizagem. E vimos que a música ajuda exatamente nesse sentido. É uma maneira de implementar ou ajudar a implementar teorias e ideias de Vygotsky. Nós elaboramos esse gráfico
para reforçar a importância, né, e simplificar e esquematizar a importância da educação participativa, que é aquela que a gente espera para os nossos dias, e vimos que a educação participativa, apoiada pelo uso da música, ela tem 4 características. Primeiro, a educação participativa ela tem ações pedagógicas que são conectadas com a realidade dos educandos. A música ajuda nesse sentido. Em segundo lugar, a educação participativa requer processos de ensino que sejam participativos e não meramente bancários, não meramente transmissão de conteúdos de cima para baixo. A música ajuda no sentido de tornar o aluno, o aprendiz, participante do processo do seu próprio aprendizado. Em terceiro lugar, a educação participativa requer interações entre educandos entre si e deles com o professor, e a música faz exatamente isso, aproxima pessoas, faz as pessoas interagirem. Em quarto lugar, a educação participativa, ela requer uma empatia em todo o processo de ensino-aprendizagem. Não pode ser uma coisa distante, fria, ela precisa ser marcada por calor humano e afetividade. E claro que a música tem grande poder nesse sentido. Então nós separamos essa frase para esclarecer um pouco mais esse ponto. Quando a música é percebida pelos educadores como fonte de ensino-aprendizagem, as ações mais comuns realizadas no dia a dia transformam-se em vivências capazes de estimular o desenvolvimento. Na definição de música, nós encontramos uma descrição simplificada, né? A música é uma forma artística que combina sons e ritmos e faz parte das culturas humanas ao longo do tempo. Dentro do referencial curricular para a educação infantil no Brasil, temos essa definição legal, né? A música é a linguagem que se traduz em formas sonoras capazes de expressar e comunicar sensações, sentimentos e pensamentos por meio da organização e relacionamento expressivo entre o som e o silêncio. Então, partindo dessa definição de música, nós então observamos a música no contexto histórico da humanidade, com a seguinte questão principal: desde quando a música está presente na vida humana? E Souza nos responde, né? Não se conhece nenhuma civilização ou agrupamento que não possua manifestações musicais próprias. Em outras palavras, não se sabe em algum momento que a música não esteve presente de uma forma ou outra na vida humana. Em nenhum momento, em nenhum lugar, isso é desconhecido. A música sempre esteve presente. Nesse sentido, em nossa pesquisa, nós observamos a presença da música em alguns momentos que acreditamos terem sido principais. Na pré-história, na história do povo hebreu, na cultura grega, no Império Romano, na Idade Média, no século XX, século XXI, incluindo o Brasil, percebemos a presença e o destaque da música em toda a rotina da vida humana e também nos processos educacionais. Nesse sentido, nós também separamos uma frase aqui de Campos e Krzezinski, colocando o seguinte ponto: a linguagem musical parece que sempre esteve presente na vida dos seres humanos, fazendo parte da educação de crianças, jovens e adultos. Ela nos dá a sensação de liberdade, permitindo-nos conhecer a nós mesmos por meio da música. Conseguimos expressar desde os pequenos sentimentos aos importantes acontecimentos marcantes em nossa vida. E também uma outra colocação que achamos importante: a música é uma das formas importantes de expressão humana, o que por si só justifica a presença no contexto da educação. Então, essa definição de música e a história da presença da música na vida humana justificam e respaldam o uso da música no ensino-aprendizagem também nos dias atuais. Olá, meu nome é Thiago e nessa apresentação irei tecer alguns comentários sobre os seguintes tópicos: música, aprendizado e cidadania e tertúlia musical dialógica em obras de arte. Gostaria de começar citando Gon e Stravasky, que diz: a música é uma arte presente na história humana, desde os tempos mais remotos. Foi utilizada pelas antigas civilizações e é considerada fundamental na formação dos cidadãos, tanto quanto outras áreas do conhecimento, como a filosofia e a matemática.
Então podemos ver que a música ela está presente desde a antiguidade na história humana e ela é fundamental para a formação de um cidadão crítico, construtivo e produtivo. Mas como podemos usar a música para o aprendizado e cidadania? A música é uma linguagem e exerce um papel bastante positivo, motivando o engajamento do aprendizado. É um elemento que possibilita desenvolver habilidades, conceitos e hipóteses, contribuindo para a formação integral do indivíduo. Então, um dos objetivos da escola é garantir condições para que todos os alunos desenvolvam a sua capacidade de aprender os conteúdos necessários para a vida em sociedade e promover o exercício da cidadania, a partir da compreensão da realidade para que possa contribuir na transformação do aluno cidadão. Então, no âmbito escolar, a música tem por finalidade acrescer e facilitar a aprendizagem do educando. A música, ela no ambiente escolar, vai assessorar o educador a cumprir seu papel e tornar o ambiente de aprendizagem mais atrativo, dinâmico, pois educar exige doses de emoção, alegria e compromisso. Um exemplo disso é quando, em linguagem musical, algum conteúdo a ser memorizado ou algum valor de cidadania. Ou seja, um exemplo disso é quando o professor vai trabalhar um conteúdo em sala de aula, por exemplo, quando ele vai tratar do tema a importância da preservação da água. O professor, ao trabalhar esse conteúdo em sala de aula, ele está amparado em livros didáticos, né, em atividades, enfim. Quando o professor alinha esse conteúdo com a música ou algum tipo de produção musical, tipo paródia, composições, tertúlias e etc., esse conteúdo a ser aprendido torna-se mais interessante do que apenas apresentar somente esses conteúdos através de livros didáticos, ou seja, através do ensino tradicional. E por fim, a música como recurso pedagógico traz benefícios em 3 aspectos: no físico, né, promovendo ao alívio de tensões decorrentes de diversos fatores, ou psíquico, promovendo processos de expressão, comunicação e descarga emocional, e mental, estimulando e desenvolvendo os sentidos da ordem, harmonia, compreensão e organização. Tendo em vista relacionar a pesquisa bibliográfica à prática pedagógica, propomos nesse trabalho um plano de aula que leve em conta o uso da música como recurso central no processo de ensino-aprendizagem. Sugerimos então o uso do recurso denominado tertúlia musical dialógica numa aula de artes. Mas o que é uma tertúlia musical dialógica? É uma ferramenta pedagógica utilizada para estimular a aprendizagem, visando, por meio de encontros dialógicos, proporcionar a capacidade comunicativa e expressiva da música. Nas tertúlias musicais, os participantes escutam e comentam uma peça música clássica, e todos podem desfrutar, aprender e discutir e compartilhar. Trata-se de um grupo coordenado por um professor, que decide que obras irão escutar, normalmente um aparelho de som, mas que não exclui a visita de apresentação ao vivo. Logo depois, abre discussão sobre o tema em um ambiente onde as pessoas não estão censuradas por forças, atribuição de poder ou pressões externas e internas do grupo. Qualquer pessoa é livre para expressar o que pensa, independente de seu grau de instrução, situação social, idade, gênero, opção sexual e etc. Então, a gente tem o seguinte objetivo no nosso plano de aula de artes. O objetivo é estimular a concentração, a reflexão, ouvir para perceber, explorar sensações, criatividade e despertar interesse em música clássica. A faixa etária que nós escolhemos é alunos entre quarto e quinto ano do ensino fundamental. Os materiais a ser utilizados nessa sala de aula é aparelho de som, vídeos, slides, fotos, livros didáticos, obras de artes, papéis, canetas, lápis de desenho e giz de cera.
Orientação geral. Nessa aula o professor vai trabalhar com a percepção, concentração, criatividade dos seus alunos. Basicamente, essa aula seria o ideal para fazer uma aula assim, desse tipo, que o professor possa sair da sua sala de aula e escolher um ambiente menos informal, né? Um pátio, uma quadra, um jardim, uma área externa seria o ideal. O professor então vai sentar com os seus alunos em círculo, ouvir atentamente essa canção e após isso o professor vai iniciar um diálogo com os seus alunos, percebendo quais são os estímulos, as sensações, as memórias que foram trazidas através dessa percepção musical, através desse escutar. Feito isso, e depois do professor escutar cada aluno, o professor convida seus alunos então agora a expressar essas atividades em papel. Uma atividade livre. Então o aluno pode apresentar aquelas sensações, aquelas expressões ou aquelas memórias, talvez até por intermédio de um desenho, um poema, um texto, uma poesia, etc. De acordo com o que cada aluno se sentir mais livre e espontâneo para apresentar. Com isso, o professor pode pegar essas obras e fazer uma exposição. E a obra de arte, então, ela vai entrar em qual parte? Após a discussão, o professor ele pode começar a apresentar a vida do autor daquela música, em qual período em que vivia, quais eram as obras de artes que aquele autor estava, que naquela época existia, e assim o professor pode apresentar o conteúdo. Bom, nós queremos também, de forma breve, apresentar um pouquinho da nossa bibliografia, só o conteúdo principal. A bibliografia completa está disponível no nosso trabalho. Na pesquisa sobre motivação para a educação, desinteresse dos alunos, nós destacamos a obra de Knupp, Motivação e Desmotivação, Desafio para as Professoras do Ensino Fundamental, e também Jesus Alonso Tapia, com a sua obra Contexto, Motivação e Aprendizagem. Demos ênfase principal a essas duas fontes. Com relação ao relacionamento, né, entre música e educação propriamente dito, nós temos as obras de Silmara Campos e Mazilda Krzezinski, a importância da linguagem musical para a aprendizagem das crianças, e também a Maria Glória Gon e Isis Travacas com a obra O Papel da Música na Educação Infantil como respaldo principal para aquilo que nós escrevemos. E por fim, na parte final do trabalho, na parte prática, nós colocamos como referencial para essa prática a Maria da Conceição Souza, uma obra interessante chamada A Tertúlia Dialógica Musical como estratégia para uma formação integral, transformadora e pedagógica na sala de aula. Então essa foi a nossa referência principal para a parte final do trabalho. Todos os materiais foram muito importantes para o desenvolvimento do nosso texto e esperamos que o nosso trabalho possa resumir bem, condensar bem o que esses teóricos apresentaram.